Bom dia a todos, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo, meu irmão e minha irmã. A mensagem de hoje tem como tema: Você é o sucesso de Deus. Naturalmente, você deseja ser um sucesso na vida, não é mesmo? Mas você realmente está assumindo o compromisso de ser o sucesso que Deus quer que você seja? Em vez de se preocupar com os possíveis fracassos, empregue todas as oportunidades para confiar em Deus. É fácil você proclamar a sua fé enquanto estiver na igreja ou cercado por amigos cristãos. Mas o que acontece quando você está lá fora, sozinho, no meio das provações e aflições da vida? O que acontece quando não há mais ninguém com você? Nenhum amigo, ninguém para ajudá-lo ou para orar juntamente com você. Haverá momentos em que você ficará sozinho com Deus e terá que depender dele e da sua palavra. Deus vai te colocar nas situações que te levarão a crescer. Deus quer que você cresça. E é durante os períodos difíceis que você descobre quanto vale a sua fé. Sem fé e dedicação a Deus, você provavelmente será derrotado. Mas haverá aquelas ocasiões na vida de cada um de nós em que parece que Satanás emprega todas as oportunidades para tentar impedir o plano de Deus em nossa vida e procura nos tornar ineficazes na vida e no ministério. Você optará por confiar em Deus e firmar-se na sua palavra, independentemente das provas ou circunstâncias. Ou então, você fará um gesto de desespero dizendo: basta, desisto. A palavra de Deus não funciona. Depende de cada um de nós se teremos sucesso ou fracasso na vida. Aqueles que perseverarem em Deus serão bem-sucedidos. Deus não produz fracassos. As pessoas criam os seus próprios fracassos quando param antes de conseguir o sucesso em Deus. Vamos examinar na palavra de Deus um conhecido homem de fé que transformou toda dificuldade em oportunidade para confiar em Deus. Esse homem estava tão determinado em seguir a Deus que teve sucesso em todas as áreas da sua vida. Esse homem era Daniel. Daniel era dedicado a Deus de todo o coração e nem sempre teve uma situação fácil na vida, mas a sua fé em Deus era firme e inamovível e lhe deu vitória em todas as situações que surgiram diante dele. Como sabemos, Daniel foi levado ao cativeiro na Babilônia, que foi um dos maiores impérios da história. E quando Daniel foi levado para morar no cativeiro na Babilônia, tinha todas as oportunidades para fazer como os babilônios, de viver como eles, de adorar seus deuses falsos e seguir suas práticas religiosas corruptas. Como cativo hebreu num país estrangeiro, não havia ninguém para obrigar Daniel a viver segundo a sua criação hebraica, nem a exigir que ele permanecesse fiel a Deus. Daniel, no entanto, tomou uma decisão. E aquela decisão foi o segredo do sucesso na sua vida. Foi na Babilônia, numa situação difícil, onde vemos a devoção inabalável de Daniel a Deus, que resolveu firmemente não se contaminar por comprometer a sua fé em Deus. Resolveu fazer somente as coisas que fossem agradáveis e certas aos olhos de Deus. Prometeu no seu coração que permaneceria fiel a Deus, fossem quais fossem as consequências. Daniel era um hebreu, provavelmente da descendência real. E segundo a lei judaica, comer das iguarias do rei contaminaria Daniel, porque violaria o seu treinamento hebraico e a sua vida.
Acontece que os israelitas consideravam contaminada a mesa de Nabucodonosor, porque a primeira porção deles era oferecida aos ídolos. E da mesma forma, uma porção do vinho era derramada sobre um altar pagão. Animais cerimonialmente impuros eram usados, e o seu abate e preparo não seguiam os regulamentos da lei. E à medida que você lê a palavra de Deus em Daniel, capítulo 1, verá alguns resultados da resolução de Daniel, no sentido de não se contaminar, mas, pelo contrário, agradar a Deus. Mas conforme veremos, as circunstâncias passaram a ser difíceis quando foram impostas contra Daniel leis e pressões sancionadas por um rei pagão que eram contrárias à dedicação que Daniel tinha a Deus. Mas a fé e a dedicação de Daniel voltaram a ser testadas, porque foi feita uma proclamação que proibia que conselho fosse procurado de qualquer ser humano ou Deus durante 30 dias. Quem fizesse assim seria condenado à morte. A pessoa que desobedecesse a essa ordem do rei seria lançada viva numa cova de leões famintos. E eu pergunto, quantos entre nós temos arriscado ser jogados na cova dos leões por causa da nossa fé em Deus? Seria uma verdadeira prova de fé, não é mesmo? Mas examinemos a fé de Daniel no meio de circunstâncias que provavelmente abalariam a fé, até mesmo dos mais corajosos. Mas Daniel manteve-se fiel. Se você olhar o capítulo 6 do livro de Daniel, versículo 10, você vai ver que ele ficou firme. Ficou firme porque ele tinha fé em Deus, fé que era inamovível ao Senhor. E em vez de obedecer a um decreto que o levaria a se desviar de Deus, adorava e louvava a Deus 3 vezes por dia, como sempre fizera. Daniel podia fazer assim porque os seus olhos e a sua fé fixavam-se exclusivamente em Deus. E ele sabia, portanto, que Deus poderia livrá-lo. Embora Daniel tivesse permanecido fiel a Deus, ainda tinha que enfrentar a cova dos leões. É importante percebermos este fato, pois às vezes pensamos que quando andamos perto de Deus, não haverá provas nem provações na vida. É possível que não haverá uma cova de leões em nossa vida, mas haverá provações que revelarão a qualidade da nossa fé. E eu te digo, não desista, porque a sua fé em Deus lhe dará vitória. A fé de Daniel não vacilou quando ele foi levado à cova dos leões. E a sua fé em Deus foi recompensada, porque Deus enviou um anjo para fechar a boca daqueles leões famintos. A chave do sucesso e do triunfo de Daniel contra a iniquidade do inimigo acha-se no versículo 22, que diz assim: O meu Deus enviou seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Em outras palavras, Daniel era inocente diante de Deus e também diante dos homens. Por isso, ainda que homens malignos se levantassem contra Daniel e procurassem destruí-lo, Deus o protegeu, porque Daniel andava na retidão diante de Deus e também diante dos homens. Daniel foi achado inculpável da sua vida diante de Deus. Por isso, nenhuma trama maligna poderia vingar contra ele. Não somente isso, mas porque a vida de Daniel agradava a Deus, embora Daniel tivesse que passar por essa provação.
Mas Deus o promoveu de tal maneira que ele se tornou um dos homens mais importantes de todo o Império Babilônico. É importante percebermos nesse trecho bíblico que, independentemente das circunstâncias, Daniel resolvera no seu coração que agradaria a Deus e colocou-se na condição certa de receber as bênçãos da parte do Senhor. É por isso que nós precisamos também ter a mesma atitude e compromisso que Daniel teve naquelas situações difíceis. E se você se mantiver íntegro, se você mantiver o seu coração reto diante de Deus e dos homens, Deus cuidará também do seu caso. E com certeza você será mais do que vencedor em Cristo Jesus, porque é a palavra de Deus que nos garante a vitória, quando diz: graças a Deus que já nos deu a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E que você possa, nesse dia de hoje, guardar essa palavra, e independentemente das circunstâncias pelas quais você está passando, você venha entregar a sua vida ao Senhor, confiando nele, para que você possa desfrutar de tudo que ele já preparou para nós, em nome de Jesus. Amém? Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nesse dia de hoje nós estamos aqui, Pai, colocando diante do Senhor a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, o nosso ministério. E temos a convicção, Pai, de que independentemente das circunstâncias que estamos sujeitos, Pai, nós confiamos no Deus que é o Todo-Poderoso, no Deus que criou os céus e a terra, e para quem não há nada demasiadamente difícil. E ainda que o maligno queira nos derrotar, nós sabemos que a vitória pertence a nós, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Pastora Fátima, da Igreja Evangélica Apostólica Poder de Cristo. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo. Graças a Deus. Glória a Deus.